Iremos compartilhar a palavra do Senhor nesse texto que eu li no início do culto. Livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Nós leremos novamente. O verso de número 6 apenas. Eu quero pedir você que mantenha a tua Bíblia aberta e nós estaremos lendo outros textos na sequência. Mateus 24, verso número 6. Amém? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez. Oramos. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração nesse momento é para que o Senhor possa usar, ó Pai, desta Tua palavra para nos instruir e preparar, ó Deus, ainda mais a Tua igreja para esse momento, ó Deus, que se aproxima, pois estamos, ó Pai, diante desses sinais dos tempos, do fim dos tempos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que possa instruir o nosso coração nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem, querido, que eu quero refletir com você nessa noite, são os sinais da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Por mais que, com o passar dos anos, com o passar das décadas, esse assunto ele acaba se afastando dos púlpitos, vez por outra volta, mas é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. A palavra de Deus registra cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo na Escritura e 8 vezes mais da segunda vinda, ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Cristo em toda a Bíblia. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais distorcido também e o mais desacreditado na sociedade atual. Muitos falsos mestres negam que Jesus voltará. Outros tentam enganar as pessoas, marcando datas. Outros ainda dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se Ele jamais fosse voltar. E este importante tema que vamos abordar nessa noite, e que temos tratado dele durante as últimas semanas, começa com o sermão profético de Jesus, registrado em Mateus 24. Este assunto vem à tona porque os discípulos ficaram admirados com o esplendor do templo, e Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. É interessante que essa declaração do Senhor Jesus, uma profecia por volta do ano 70, ano Domini, ou posterior ao nascimento de Cristo, os romanos julgaram, quando invadiram Jerusalém, julgaram haver ouro debaixo do templo. Então até mesmo as pedras que foram colocadas por piso na parte interna do templo foram todas arrancadas, e a profecia de Jesus ali naquele tempo, cumpriu inclusive aquelas pedras que estavam
servindo de piso para as pessoas que ali adentravam. Aquele majestoso templo de mármore branco, bordejado de ouro, o terceiro templo de Jerusalém, um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo, seria arrasado pelos romanos até os fundamentos, 40 anos depois do terrível cerco de Jerusalém. Os discípulos perguntaram quando isso se daria e que sinais haveria da sua vinda. Duas perguntas que os discípulos fazem ali naquele momento. Primeiro, em relação ao tempo em que esse templo haveria de ser derrubado. E segundo, os sinais haveria da sua vinda. Essa resposta tem a ver com a destruição de Jerusalém e também com a segunda vinda, a consumação dos séculos. A destruição do templo é um símbolo do que vai acontecer com a segunda vinda de Cristo. Jesus usa esse paralelo, ele cria uma espécie de tipologia, representando ali na destruição do templo o que haveria de acontecer na consumação dos séculos. A destruição do templo é um símbolo do que haveria de acontecer, do que haverá de acontecer com a humanidade e com a terra. Os estudiosos costumam dividir esses sinais por grupos distintos. Vamos considerar alguns deles nessa noite. O primeiro, sinais que mostram a graça de Deus. Mateus 24, verso 14, diz assim o texto: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus morreu para comprar aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse capítulo 5, verso 9, afirma isso, fazendo um paralelo daquilo que Jesus havia declarado em Mateus 24, 14. O texto diz: eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A evangelização das nações é um sinal que deve preceder a vinda de Cristo. A igreja deve aguardar e apressar o dia da vinda de Cristo através da evangelização. Se é possível a gente fazer isso, creio que não, mas as nossas ações deveriam estar em torno disso. Anunciar o evangelho, porque um dos sinais da volta do Senhor Jesus está relacionado com a evangelização do mundo, não com o ouvir da palavra de Deus por todas as pessoas, mas que todas as nações ouçam do evangelho da graça de Deus. Não há uma promessa de que toda pessoa receberá uma oportunidade de se salvar. Jesus está falando das nações do mundo. Está falando que cada uma dessas nações, em uma ou outra ocasião, durante o curso da história da humanidade, ouvirá o evangelho. Este evangelho será um testemunho aqui. Não há promessa nesse texto, não há promessa na palavra de Deus de uma segunda oportunidade. A história das missões mostra que o evangelho tem se estendido do Oriente ao Ocidente. Olhando para a história, observamos esse avanço missionário com o seguinte panorama. Primeiro nós tivemos, de 313 a 800, de Constantino até Carlos Magno, as boas novas da salvação são levadas aos países da Europa Ocidental. Nesse tempo, os maometanos apagam a luz do evangelho da Ásia e África. Nós temos um segundo período que vai do ano 800 até 1517, de Carlos Magno até Lutero. A Noruega, a Islândia, a Groenlândia são evangelizadas e os escravos da Europa Oriental se convertem como um só ao cristianismo. Um terceiro período que compreende esta evangelização das nações
se dá de 1517 a 1792. Originaram-se muitas sociedades missionárias e o evangelho é levado até o Ocidente. Um quarto período vai de 1792 até o período presente. E aí nós temos no ano de 1792 um marco que divide o período anterior a esse período posterior, é que começa as chamadas missões modernas, realizadas por William Carey. A evangelização dos povos ainda é uma tarefa inacabada. Atualmente, os meios de comunicação têm acelerado o cumprimento dessa profecia. Bíblias têm sido traduzidas para milhares de línguas e dialetos, e milhões delas são distribuídas todos os anos para povos diferentes. E nós temos missionários que têm se levantado, podendo apresentar o dia da vinda de Cristo. Quando nós olhamos para esse panorama, nós observamos que o evangelho ele tem sido levado a nações diferentes. Evidente que nós temos ainda alguns grupos onde existe uma resistência muito grande por conta da confissão religiosa desses países. O evangelho tem encontrado dificuldade para chegar a esses lugares. Porém, cabe à igreja continuar orando e pedindo a Deus para que nós venhamos romper com essas barreiras e levar o evangelho também a essas nações. O segundo grupo de sinais que indicam a oposição a Deus. O primeiro, em relação à pregação do evangelho, a evangelização das nações. O segundo, indica a oposição que haveria de se levantar contra Deus. 4 sinais indicam essa oposição a Deus. Primeiro, a tribulação. Nós encontramos Mateus 24, no verso 9 e 10, e nos versos 21, verso 9, 10 e 11, e os versos 21 e 22, no capítulo de Mateus que nós acabamos de ler. Diz assim o texto: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O verso 21 e 22. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. A vinda de Cristo será precedida de um tempo de profunda angústia e dor. E nós muitas vezes somos impulsionados pela nossa vontade de justiça, a nossa sede de justiça. Somos impulsionados pela grande vontade de ver as coisas corretas darem certo, as coisas boas acontecerem. Nós queremos que aquilo que tem acontecido nos últimos anos, no nosso país, no mundo, venha se abreviar. E de fato, o Senhor Jesus diz que isso será abreviado. Mas ainda, querido, é o princípio das dores, é o princípio da tribulação. Esse tempo é ilustrado como o tempo de cerco de Jerusalém, que o Senhor Jesus havia falado lá no início do capítulo, em que os judeus foram encurralados pelos exércitos romanos e morreram a fio da espada. Esse tempo será abreviado por amor aos eleitos, diz aqui o Senhor Jesus. A igreja passará pela grande tribulação. Será o tempo da angústia de Jacó. A perseguição religiosa, Mateus 24, 9 e 10, tem estado presente em toda a história. Nós podemos observar que os judaizantes, os romanos, a intolerância romana, os governos totalitários, o nazismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas, no século XX,
tivemos o maior número de mártires da história do cristianismo. Nunca na história da humanidade morreu tantos homens e mulheres, tantas pessoas foram martirizados em nenhum outro século da história, como isso aconteceu no século passado. A apostasia é algo que tem acontecido no nosso tempo, tanto dentro da própria igreja como fora, como para fora dela. Pessoas que hoje têm convivendo dentro da igreja e têm desacreditado em verdades que a palavra de Deus afirma. E outros que saem porque não conseguem permanecer com vívida esperança na volta de Cristo. O pouco tempo de Satanás. Este é um tempo angustiante como nunca houve em toda a história. Os dispensacionalistas, é um grupo que estuda os finais dos tempos, acreditam num arrebatamento secreto da igreja, antes do período da grande tribulação. Porém, todas as demais correntes escatológicas, o pré-milenismo histórico, o pós-milenarismo, o amilenismo, esses grupos eles discordam dessa interpretação. As evidências bíblicas parecem favorecer a tese de que a igreja de Cristo enfrentará a grande tribulação. Eu estou convencido, querido, por aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, de que a segunda vinda de Cristo se dará no último dia e então será a consumação da história. No último dia, já pré-determinado por Deus, de toda essa angústia, de toda essa tribulação, então virá o Senhor Jesus na sua segunda vinda, com todo esplendor e glória, para levar a sua igreja. O segundo ponto, dentro desse segundo grupo de ações, é a apostasia. Mateus 24, verso 4, 5 e os versos 23 a 26. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 24, verso 4, verso 5, e agora os versos de número 23 a 26. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Queridos, é significativo que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vinda tenha sido o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos pregando e promovendo um falso evangelho nos últimos dias. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias. Eu costumo fazer a seguinte avaliação. Se nós compararmos o tempo de hoje com o tempo de 30 anos atrás, nós temos igrejas evangélicas em maior número e maior grupo de pessoas dentro dessas igrejas, em que tempo? No tempo de hoje ou há 30 anos atrás? Hoje nós temos o maior grupo. Porém, nós temos uma realidade diferente àquela que nós deveríamos esperar com a transformação dessas vidas, porque hoje nós temos uma sociedade muito mais violenta e nós temos lidado muito mais com o fracasso da nossa classe cristã hoje do que em qualquer outro tempo da humanidade. Por isso,
Nós precisamos olhar para essa realidade e entender que o cristianismo, ele precisa ser vivenciado por nós, à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina, e tomar cuidado para que aquilo que tem surgido no nosso tempo, como falsas doutrinas, e Pedro ele nos convoca a tomarmos esse devido cuidado, para que nós venhamos nos alimentar da palavra de Deus, para que não sejamos levados por ventos de doutrina que vão surgindo por aí. E o Senhor Jesus diz que esses falsos mestres serão capazes de enganar até mesmo os eleitos. E nós precisamos estar preparados para não cairmos no laço que Satanás há de lançar contra a nossa vida. Estamos vendo o ressurgimento do antigo gnosticismo, de um novo evangelho, de outro evangelho e de um falso evangelho nesses dias. A segunda vinda será precedida por um abandono da fé verdadeira, diz a palavra. Diz o Senhor Jesus sobre esta apostasia. O engano religioso vai estar em alta. E nós temos vivenciado isso nos nossos dias. Novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas se multiplicarão nesse tempo. Haverá falsos profetas, falsos cristos e até mesmo falsos milagres acontecendo. Vivendo hoje a explosão da falsa religião, o islamismo domina 1 bilhão de pessoas na face da terra. O espiritismo kardecista e os cultos afros se proliferam. As grandes religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo, mantêm milhões de pessoas num berço de cegueira espiritual. E a igreja precisa abrir os olhos para isso. As seitas orientais e ocidentais têm florescido com grande força. Os desvios teológicos são graves. O liberalismo, misticismo, sincretismo religioso, os grandes seminários que formavam vibrantes teólogos no passado e missionários, hoje estão sendo vendidos aos liberais. Muitas igrejas na Europa estão se fechando, se tornando bares, se tornando boates, se tornando motéis, porque a apostasia tem acontecido dentro da igreja. Muitas igrejas históricas já se renderam ao liberalismo. Há igrejas mortas que estão fechando as portas. E quando nós falamos isso, não estamos falando da igreja do Senhor Jesus, mas de templos, de locais, de igreja local, que tem se fechado, porque as pessoas têm perdido o amor, tem se esfriado em relação à fé. América Latina e no Brasil, nós temos igrejas sendo vitimadas pelo liberalismo. Movido pelo liberalismo, alguns pregadores tornam-se céticos e alguns deles chegam ao ponto de negarem a ressurreição, dizendo que os milagres são mitos. O misticismo está tomando conta das igrejas hoje. A verdade tem sido distorcida. A igreja está se transformando numa empresa. O púlpito num balcão. O templo numa praça de barganha. O evangelho num produto de consumo. E os crentes viraram seus consumidores. Isso tem sido uma realidade em muitas igrejas do nosso tempo. E a igreja precisa acordar, precisa se proteger à luz da palavra de Deus, para que não seja enveredada por esses maus caminhos. E em terceiro lugar, a depravação moral. A iniquidade se multiplicará e o amor esfriará. Mateus 24, verso 12, nos fala sobre isso. Nesse segundo grupo de ações que haveriam de acontecer nos finais dos tempos. A iniquidade tem sido algo presente no nosso tempo. O mundo vai estar sem referência, perdido, confuso, sem balizas morais, sem um norte ético.
haverá uma transformação naquilo que é o cerne da sociedade, que é a família, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais. O homossexualismo é aplaudido e incentivado pela mídia no nosso tempo. A pornografia se tornou uma indústria poderosa. O narcotráfico afunda jovens do nosso tempo nas drogas. A corrupção moral está presente nas grandes cortes, nos grandes governos. As instituições estão sendo desacreditadas. Os parlamentos estão sem autoridade moral, não conseguem tomar uma decisão voltada para aquilo que a sua Constituição declara, para aquilo que a lei declara. O covil dos salteadores está instalado em muitos lugares e também tem se instalado dentro dos templos, dentro das igrejas. Igrejas que têm sofrido por conta de líderes religiosos que têm afundado a verdade do Evangelho com a falta de moral. A depravação moral pode ser vista na revolução sexual, na rendição às drogas, na dissolução da família, na violência urbana, na solidão, no século da comunicação e da rapidez. Prestem atenção nisso aqui. As pessoas estão morrendo em solidão na janela virtual do mundo da internet, aonde a ciência tem se multiplicado para dar melhores caminhos e permitir melhores coisas para a sociedade. As pessoas estão morrendo por conta de se entregarem a isso. E o quarto e último ponto dessa subdivisão, o anticristo, no verso 15 do capítulo 24, o nefano desolador, de que fala Daniel, aponta inicialmente para Epifânio do século II a.C. E depois as legiões romanas invadiram Jerusalém em 70 depois de Cristo, para fincar uma imagem do imperador dentro do templo. Eles são símbolos de uma tipologia do anticristo que virá no tempo do fim. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que é Deus. Ele vai se levantar para perseguir a igreja. Ninguém resistirá ao seu poder e autoridade. Ele vai perseguir, controlar e matar. É o que afirma a palavra de Deus. Muitos crentes serão mortos e selarão seu testemunho com a própria morte. O anticristo não é um partido, não é uma instituição, nem mesmo uma religião. Diz a palavra de Deus que o anticristo é um homem sem lei, uma espécie de encarnação de Satanás, que vai agir na força e no poder de Satanás. Parece que nós estamos até vendo por aí uma espécie de personificação dessa. Ele será levantado em tempo de apostasia, em tempo em que pessoas que representam a igreja passam a negar a fé, vai blasfemar contra Deus. No entanto, no auge do seu poder, Cristo virá com glória e matará com o sopro da sua boca. Ele será quebrado sem esforço humano, nem batalha final. O Armagedon, a única arma usada será a espada afiada que sairá da boca do Senhor Jesus para derrotar as trevas. E o terceiro e último grupo de sinais são sinais que indicam o juízo divino. Mateus 24, os versos 6 e 7. E aqui nós destacaremos 3 sinais que mostram o juízo divino. Confira comigo esse texto, os versos 6 e 7 de Mateus 24.
E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e tremores em vários lugares. O primeiro tópico que eu quero destacar aqui nesses sinais que indicam o juízo divino são as guerras. Queridos, ao longo da história, houve 13 anos de guerra para cada ano de paz. Escute, 13 anos de guerra para cada ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras aumentou assustadoramente. Registraram-se mais de 300 guerras, desde então, na formação de nações emergentes e na queda de antigos impérios. A despeito dos milhares de tratados de paz, os últimos 100 anos foram denominados de o século da guerra. Nós tivemos 2 milênios, praticamente. E os últimos 100 anos, se nós observarmos a quantidade de guerra que teve, de conflito entre nação, os estudiosos declaram que o século da guerra foram os 100 últimos anos que nós vivemos. Nos últimos 100 anos, mais de 200 milhões de pessoas já morreram nas guerras. Segundo pesquisa do relatório sobre remodelagem da ordem internacional, quase 50% dos cientistas atuais estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição. Quase 40% dos recursos das nações são destinados a pesquisas e fabricação de armas. Nós falamos de paz, mas procuramos guerra como humanidade. Porque é isso que tem sido anunciado. As nações, através da mídia, dos seus governantes, falam-se em paz, mas cada uma dessas nações tem procurado guerra, se preparar para a guerra. Gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas e guerras. Poderíamos resolver problemas da fome, do saneamento básico, da saúde pública, da moradia, do terceiro mundo, das nações emergentes, com esse dinheiro, se isso fosse possível. O mundo está encharcado em sangue. Houve mais tempo de guerra do que de paz. A aparente paz do Império Romano, a famosa expressão Pax Romana, foi subjugada por séculos de conflito e tensões e guerras sangrentas. Através de guerras é que tem sido declarado a busca pela paz. A Europa foi um palco tingido de sangue, de guerras. O século XX causa espanto como o século da guerra. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, 30 milhões de pessoas foram trucidadas. Ninguém podia imaginar que no mesmo palco dessa bárbare, 20 anos depois, explodisse outra guerra mundial de proporções muito mais amplas e devastadoras. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, ceifou 70 milhões de pessoas. Foi gasto mais de $1 trilhão nessa guerra. Atualmente falamos em armas atômicas, nucleares, químicas, biológicas, e principalmente as biológicas, que têm surgido no nosso tempo. Temos visto irmãos lutando contra irmãos, uma tribo lutando contra outra tribo. No final do século passado, a África conviveu com uma luta sangrenta daqueles países que viveram ali por séculos, subjugados por outras nações.
São guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas. E aí nós temos o Senhor Jesus falando em Mateus 24, no 7 e no verso 29, sobre os tremores de terra. De acordo com a pesquisa geológica dos Estados Unidos, observem esses detalhes, queridos. De 1890 a 1930, houve apenas 8 tremores medindo 6.0 na escala Richter. De 1930 a 1960, houve 18. De 60 a 79, houve 64. De 1980 a 1996, houve mais de 200 tremores dramáticos. Isso indica que, com o passar dos anos, isso vai se aumentando e mostrando que aquilo que o Senhor Jesus havia declarado está acontecendo. O mundo está sendo sacudido por tremores em vários lugares. Os tufões e maremotos têm sepultado cidades inteiras. Observe que no ano 79, depois de Cristo, no primeiro século, quando a cidade de Pompeia, na Itália, foi sepultada pelas cinzas do Vesúvio, o mundo está sendo sacudido por tremores, maremotos, tufões, furacões, tempestades, tsunamis e tudo mais, a partir do ano 79, depois de Cristo. Em 1755, 70 mil pessoas morreram em um terremoto em Lisboa. Em 1906, um terremoto destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. Em 1920, a província de Gansu, na China, foi arrasada por um terremoto. Em 1923, a cidade de Tóquio, 60, o Chile, foi abalado por tremores. 70, o Peru. E aí nós temos o furacão Katrina, que se tornou famoso por aquilo que fez. Dezenas de outros tufões, furacões, maremotos, os alicerces do planeta estão destruindo cidades e levando milhares de pessoas à morte. No século XX houve mais tremores, prestem atenção, no século XX houve mais tremores no mundo do que em todo o restante da história. A natureza está gemendo e entrando em confusão. O aquecimento do planeta está levando os polos a um derretimento que pode provocar grandes inundações e alguns pontos seco e outros também. Apocalipse 6 fala que as colunas do universo serão todas abaladas, e isso tem acontecido no nosso tempo. O universo entrará em colapso, tudo o que é sólido balançará, não haverá refúgio, nem esconderijo para os homens em nenhum lugar do universo. O homem desesperado buscará fugir de Deus, se esconderá em cavernas e procurará a própria morte, mas nada nem ninguém poderá oferecer refúgio para o homem, ele terá que enfrentar a ira de Deus. Por tudo aquilo que a humanidade no decorrer dos séculos tem buscado, que na realidade não é a paz, e sim guerras, poder, majestade, controlar pessoas e nações. Quando Cristo voltar em majestade e glória, os céus se desfarão em grande estrondo, Deus redimirá a própria natureza do seu cativeiro. Nesse tempo a natureza estará harmonizada, então as tensões elas vão acabar. A natureza será totalmente transformada. E aí, por último, vem as fomes e epidemia. A fome é um subproduto das guerras. Aquilo que nós vivemos hoje, com pessoas sofrendo, nações sofrendo, por falta de mantimento, tem sido a consequência de tantos anos se procurando guerra. Esse dinheiro que todas as nações têm usado para as suas guerras, poderia resolver o problema da miséria do mundo. Um presidente americano,
em 1953 disse: o mundo não está gastando apenas o dinheiro nas armas, ele está despendendo o suor de seus trabalhadores, a inteligência dos seus cientistas e a esperança de suas crianças, voltado para as guerras. Nós gastamos num único avião de guerra 500 mil sacos de trigo, num único míssil, casas novas para 800 pessoas. A fome é um relato vergonhoso da perversa destruição das riquezas, enquanto uns acumulam muito, outros passam fome. A fome alcança quase 50% da população do mundo, crianças e idosos, com rostos cabisbaixos de vergonha, com o ventre fuzilado pela dor da fome, estonteante disputam com os cães os restos apodrecidos das feridas. Enquanto isso, as epidemias estão alastrando e apavorando a humanidade. Cada dia surge uma nova epidemia, uma nova pandemia. Estamos entrando numa espécie de funil na história. O fim está chegando. E a pergunta que nós devemos fazer: estamos preparados? A igreja deve reagir, queridos, à aproximação da volta de Jesus com vigilância, preparação e serviço ao próximo. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a refletir no seu papel como agente do Evangelho, num dos séculos, ou talvez o século que mais tem mostrado que esses sinais dos tempos estão presentes e estão ainda mais intensos. Como nós, como igreja, devemos reagir a isso? Como nós devemos estar agindo como igreja do Senhor Jesus, como os baluartes da verdade? Nós somos os portadores, queridos, da mensagem para toda a desesperança do nosso tempo. Existem pessoas aí fora que estão partindo para a eternidade sem Deus, sem a verdade em seus corações. Existem pessoas que estão aí sofrendo tantos outros problemas, mas o principal dele é um vazio que só Jesus Cristo pode preencher. E nós temos essa verdade conosco. E nós fomos escolhidos para nascer neste tempo, para representar a igreja do Senhor Jesus, nesta geração, neste século. E nós não podemos simplesmente coexistir com o nosso semelhante e passar todos esses anos pouco nos importando com aquilo que nós temos que fazer. Jesus confiou a nós essa responsabilidade. Neste tempo, onde as guerras são maiores do que qualquer outro tempo, neste tempo onde as guerras biológicas, as pandemias são maiores do que qualquer outro tempo, neste tempo onde os tremores de terra têm sido maiores do que em qualquer outro tempo, nós estamos aqui e nós fomos chamados com um propósito: anunciar a verdade que pode trazer esperança para as pessoas. A igreja do Senhor Jesus não pode ficar de braços cruzados. Eu quero convidar você a refletir sobre o seu papel neste tempo e a refletir como você vai cumprir o seu papel na vida da sociedade nessa geração.